Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui, dei uma pausazinha na nossa live, mas já estou voltando. Vou colocar o tema aqui de hoje: os animais e o espiritismo. É o nosso tema de hoje. Seja bem-vinda, Ana, Kaique, bem-vindos. Quando vocês vão entrando, eu vou conectando aqui direitinho com o pessoal. Vamos lá. E é isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Lucas Evangelista, ele que desenvolve um trabalho muito interessante da doutrina espírita lá em Manaus, e ele tem um papel muito bacana na divulgação aí como um jovem espírita. E ele vai estar aqui com a gente falando sobre o espiritismo e os animais, Enquanto isso, eu vou mandar o convite para algumas pessoas, O pessoal deve estar aguardando se conectar. Enquanto isso, Joyce, vamos lá. A Melinha Lachê. A turminha, vamos lá. Cadê Lu? Carolina. A gente. Cadê Fá? É isso aí, a gente vai conectando aqui com o pessoal. Cá. Oi, Bo, bem-vindo. Lucas, bem-vindo. Já vou aceitar aqui seu convite. Cadê? Tá conectando, Isso aí, vamos aguardar. Oi, tudo bom, Lucas? Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Nosso áudio é excelente. Ah, perfeito, que bom. Eu espero que a imagem esteja boa também. Tudo bem. O pessoal vai chegando, E Não, tranquilo. no nosso horário, então eu vou pedindo que você vá se apresentando. Como vai ficar salvo aqui no IGTV e vai para o YouTube também, já fica registrado. Claro. Então, primeiro de tudo, a gente gostaria de dizer boa tarde, boa noite, bom dia também a todos e todos que estão assistindo agora. Agradecer, é claro, primeiramente o convite do Alberto aqui para estar com vocês nessa distância quilométrica entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Mas que, acima de tudo, que Jesus nos abençoe nessa tarde, né? Nesses momentos que a gente busca uma intimidade com Cristo, que nossos corações possam bater de fato em uníssono com o coração do Cordeiro de Deus. Aí, meu nome é Lucas Evangelista, faço parte do movimento espírita amazonense aqui em Manaus, né, no norte do país. E é isso, é uma coisa muito simples mesmo, assim. A vida é muito pacata. O pessoal vai entrando aqui. E é isso, Eu tava falando, que você desenvolve um trabalho muito bacana, de divulgação como jovem espírita, e isso é muito importante, para trazer esse esclarecimento para essa galera nova de despertar de consciência, né? E, Eu acho que esse ponto assim do ser jovem, né, é, é muito legal porque, não especificamente para mim, mas, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, Júlio Sena, do Coaching Espírita, Carol Oliveira, do Meninas Espírita, que são, sabe, figuras carimbadíssimas, todo mundo conhece, isso é muito legal. Porque instiga a gente a também prosseguir, a fazer parte dessa onda de divulgação da doutrina, sabe? Quando o jovem vê outro jovem falando, motiva, dá vontade de fazer parte também. verdade. Vai entrando aqui o Grefe, o cientista espírita, boa tarde. Boa tarde, Meu querido Felipe. amigo André, André tá aqui também. E cadê o a nossa querida amiga Gabi também, é cientista espírita. I, Ah, bem-vindos e bem-vindas. E é isso, gente. Eu sei que você tem um tempo também que você logo mais também vai sair dessa live, logo mais você tem uma outra live, que é o trabalho que você já desenvolve. E não dá para você convidar a galera também. Não, não, tá tranquilo. A gente tem 1 hora, 2 horas para conversar aqui. Pronto, a gente vai indo. Então é isso. Eu costumo fazer uma prece inicial, aí eu vou fazer uma leitura de um trecho espírita, e aí a gente começa o nosso bate-papo, que chegou muita gente, teve muita gente que me chamou no privado para falar, nossa, eu quero muito saber, porque eu sou muito apegado aos meus bichos, e aí meu marido é muito apegado, fica totalmente desesperado quando pensa em que pode morrer ou algo do tipo, e tem gente que está ansioso para saber sobre o tema. E eu acho que é algo que a gente precisa mesmo conversar, diante de tudo que a gente vê, por aí com os animais. E é isso. Então, convido a vocês, pessoinhas conectadas, a fecharem os seus olhos, para a gente entrar em sintonia com o nosso querido Deus, E eu costumo sempre dizer que eu faço uma respiração profunda, 3 respirações profundas, que me ajudam a manter o momento presente, Que, para quem ainda não sabe, a gente respira e tem esses 3 movimentos: ombros, tórax e abdômen, Perfeito. Meu pai é professor de meditação também. Meditação da mindfulness, da atenção plena. Então, Isso. Então, vamos lá,
Amado Deus, Pai, Mãe, Criador de todo o universo, agradecemos por mais um dia, principalmente pela dádiva da vida, por estarmos aqui hoje com a capacidade de trazer esse tema para falar dos nossos irmãos menores, os animais. Que possamos compreender, no bate-papo, ao decorrer, mesmo sabendo do nosso conhecimento, ainda muito pouco, diante da imensidão que é da busca do conhecimento. Mas que possamos ajudar algumas pessoas, e assim como a nós mesmos, a compreender a importância e o papel de todas as coisas no nosso planeta. Agradecemos pelas oportunidades que nos é apresentada todos os dias. Obrigado pelos laços afetivos, familiares, conjugais, nos serviços sociais, que possamos sempre exercer cada vez mais o nosso papel como cidadão em desempenho com amor ao próximo e ao nosso semelhante. Obrigado aos amigos espirituais que tanto nos acompanham, aqueles espíritos também que estão presentes na natureza, auxiliando todo o progresso. Agradecemos a todos, principalmente aos nossos mentores espirituais, a minha mentora Flora, que está sempre me acompanhando, e aos mentores de todos os amigos que aqui estão presentes. Abençoe, ó querido e amado Mestre, Senhor Jesus, todas as famílias e todas as pessoas nesse momento conturbado que passamos, o despertar de nossa consciência, o momento em que a Terra nos chama a atenção para as coisas e as vertentes que precisamos realmente enxergar. Que possamos ser capazes de sempre desempenhar o amor e olhar a vida com os olhos da alma. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Assim que seja. E é isso aí, né, Lucas? Eu vou pegar um trecho, eu acho que... Eu peguei uns trechinhos, assim, uma fala de Kardec no Livro dos Espíritos, eu trouxe também uma fala bem fortezinha que eu achei interessante trazer para a gente poder refletir, que é do Dog, Ask Dog. E eu achei interessante essas duas pontuações para a gente começar. O primeiro é no Livro dos Espíritos, em que ele diz que a alma animal é também uma alma. Isso é os espíritos que dizem, na verdade, né? Se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a essa palavra, alma, né? É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Está no Livro dos Espíritos. E no Dog do site Ask Dog, esse é um pouco forte, viu, gente? Diz o seguinte: os animais não têm alma, logo não vão para o céu. Isso tem uma razão de ser. Ninguém quer ter que lidar com bichos sujos, como guaxinins, gambás, texugos, entre outros, quando estiverem um belo piquenique com Jesus. E aí eu trouxe as duas reflexões, né? Dois pontos de vista diferentes, para a gente estar começando a refletir, né? E logo de início, Lucas, qual é o papel, né, dos animais para o nosso planeta, né? Para a gente estar começando o nosso bate-papo. Bem, para a gente responder, eu penso muito no capítulo 5 do livro Agonia das Religiões, perdão, do Herculano Pires, que ele vai citar uma frase do nosso Leon Denis. Leon Denis nunca falou essa frase com essas palavras que Herculano cita, então ela é muito mais de Herculano do que Denis. A frase original de Denis é um pouquinho mais diferente, mas tem o mesmo sentido. Herculano diz que o espírito dorme, né, no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, é claro, buscando, né, alcançar a angelitude um dia. Então, da maneira que a gente pode compreender, aos olhos da doutrina espírita, o animal ele está ali engatinhando no instinto, buscando a racionalidade. A gente também lembra do capítulo 3 do livro do Mundo Maior, do Chico Xavier e do André Luiz, em que o mentor Calderaro vai elucidar para André Luiz essa evolução também paulatina do princípio inteligente nos outros reinos, seja no mineral, no vegetal, no animal, no homem. Calderaro diz para André Luiz justamente o seguinte, que quando a gente observa o próprio cristal, quando ele está ali, você joga o cristal num córrego, ele corre, etc., ele está buscando a liberdade. A própria árvore que cresce, cresce durante centenas de anos, se desenvolve, se enraiza na terra, e ela sofre várias vezes, ou seja, ano após ano, centenas de anos após centenas de anos, vamos colocar assim, o sofrimento do inverno, ela está adquirindo a memória. Da mesma forma que a tigresa, quando lambe seu filhote, está buscando ali o princípio de um ósculo de um beijo de amor.
enquanto o símio, né, que está ali bravejando, gritando, está ensaiando a faculdade da fala. Então, acima de tudo, os animais estão aqui encarnados da mesma forma que nós estamos, para evoluir, para continuar buscando uma ascensão espiritual, ainda que num corpo muito mais, vamos colocar assim, atrasado que o nosso, ou ainda, vamos colocar assim, nós estamos aqui na quinta série, eles estão na terceira série, né, para a gente conseguir resumir. Mas, acima de tudo, são criaturas de Deus. Então, a gente já vê que o Espiritismo convida a gente a abrir o panorama, realmente querer enxergar a vida abundante em todos os lugares. Porque se é a criação, então vem de Deus. Então, se vem de Deus, como a nossa Emmanuel vai dizer no capítulo 30 do Pensamento e Vida, reflete-se, então, na sua criação, ou seja, o amor de Deus reflete em cada um de nós. Então, o animal, seu objetivo principal na Terra é continuar progredindo na senda, obviamente, a partir das suas responsabilidades que tem, da mesma forma que nós temos. Eu acho que dá para a gente elucidar desses pontos. Eles estão aqui para evoluir, se melhorar, se bulirar, no seu piso evolutivo da mesma forma que nós. Isso, interessante, né? A reflexão, achei lindo, eu não conhecia esse trecho. E isso me lembra também, né, que segundo a ciência, os animais, além do papel, é claro, a visão espiritual que você trouxe, né, a gente também sabe que os animais têm um papel fundamental, que é justamente, né, a questão do equilíbrio, né? Eles que usam, fertilizam as plantas, que vai fazer com que tenha, né, a polarização das flores, e cada um é responsável por alguma coisa, por um equilíbrio é todo um processo, né? Que é mais científico, eu não vou saber explicar aqui agora, mas tem essa questão do equilíbrio. E aí, né, como traz, né, a doutrina espírita com a questão da filosofia, que é justamente trazer a filosofia através da vertente da alma, que a gente, quando ela diz que é uma filosofia espiritualista, ela já diz que é uma filosofia de questionamentos que sai da matéria, né, um pouco da matéria, do olhar Vai para a metafísica. para ir para as questões mais amplas, né? E muito interessante a visão que você trouxe, né? E aí, Você falou uma palavra muito importante, que é o equilíbrio. Obviamente, quando a gente fala o nosso trato com os animais, a gente vai falar abertamente disso, né, na nossa conversa. Essa relação, por exemplo, de equilíbrio que eles têm, eu lembro muito de uma frase de um ativista vegano que ele diz o seguinte: você imagina, por exemplo, as formigas que a gente pisa, ou as abelhas, que muitas pessoas consideram ignorantes. Você retira, por exemplo, todas as formigas da face da Terra, o sistema todo entra em colapso. isso. Ou você retira as abelhas. Aí, como você falou, vem todo o processo de polinização, surge, não vai ter grande dificuldade para polinizar, obviamente, as outras flores, então vai acabar toda a produção em massa na Terra. Então, o sistema todo colapsa. Você, obviamente, na visão dele, muito pessimista, e é claro, ele está embasado assim na maneira com que a gente trata o meio ambiente, os animais, a fauna e a flora. Ele diz para nós que se retirássemos, ou quando retiramos todos os seres humanos da face do planeta Terra, o sistema todo ele não colapsa. Ele se sente, vamos colocar assim, o sistema todo se rejuvenesce, se embeleza, se torna ainda melhor. Mostrando, é um convite para a gente refletir realmente esse ponto, nosso trato com essa natureza que nos cerca, né? Eu lembro muito de André Luiz quando ele diz para a gente que a natureza é o livro de Deus. Está sempre ali exemplificando as leis de Deus para cada um de nós. E aí quando a gente vê, né, essa mensagem do Ask Dog, né, que é um site americano, que ele vai justamente dizer que esse piquenique com Jesus, né, não quer animais sujos ao lado deles, né? Aí a gente já entra numa questão de reflexão que a gente vê que para eles não entendem, porque para eles são animais sujos, mas não desconhece esse olhar espiritual que cada um tem o seu grau de evolução. E o que é sujo, né, também. Todos Exato. somos sujos, imagine os animais. E isso entra na questão, cadê? Eu anotei o nome dele, René Descartes, talvez você conheça, né, o pai da ciência. Conheço. Ele fez uma fala, né, claro, naquele tempo a gente tem que entender, que ele diz que os animais eles são máquinas, né, que os animais Sim. não têm emoções nem sentimentos, então eles com isso não teriam alma, né? E Descartes era vegetariano. Ele era vegetariano e pensava assim. Isso, pois é, imagine. E aí ele diz que os animais estão para servir o homem. Então a pergunta é, os animais têm alma? Ótima pergunta. Comentando sobre Descartes, né, elucidando isso, Kardec vai dizer lá no capítulo 7 de A Gênese, o item 32, uma frase que a gente repete muito também, que o orgulho fez o homem dizer que os animais foram criados para a sua causa, para lhe servir. É muito similar quando a gente olha no Evangelho, Cristo falando com os fariseus, né,
que o sábado foi feito para o homem, né? Os fariseus vão argumentar e Cristo diz o contrário, né? Vai dizer para nós que a gente tem que estar ali trabalhando, obviamente labutando sempre que possível. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Então, quando a gente vê também os animais, a gente tem que pensar nisso. Porque, obviamente, Descartes estava, assim, entre aspas, iluminado com a sua razão que ele tinha até então. Enxergava nos animais realmente simplesmente um instinto. Não enxergava neles a razão, o sentimento, ainda que os resquícios, o germe de uma possível racionalidade ou um amor. Então, para ele se justificava matar animais. Mas ainda assim é curioso que ele fosse vegetariano. Você leu, né, essa pergunta de Kardec, né, no Livro dos Espíritos, isso está na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, no livro 2, ali no capítulo, não falei a memória, o capítulo 11 do livro, que ele, do livro 2, né? Eu não ouvi, Alberto. Os homens e os animais, né? Que é Sim, os homens e os animais. Que ele vai falar sobre os três reinos ali. Se não me falha a memória, é a partir da pergunta 592 até 610 ali que ele fala sobre os animais, sim, especificamente. E aí Kardec pergunta, os animais têm alma? E os espíritos dão uma resposta curiosa. Eles dizem, olha, depende do que vocês consideram de alma. Porque, é claro, os animais eles estão evoluindo, e aí quando a gente fala de evolução, a gente tem que dizer exatamente como o André Luiz vai fazer. Evolução em dois mundos. Ou seja, ainda o princípio inteligente se utiliza da matéria para evoluir, mas ao mesmo tempo tem toda uma arquitetura, todo um plano bem traçado para que aquele princípio inteligente também evolua no seu conceito espiritual. Ou seja, nos corpos mais etéreos que vão, de fato, se solidificando, vão, de fato, construindo ali vamos colocar, vão ficando mais complexos, por assim dizer, e o corpo também vai vendo. A gente pode ver isso de forma muito bonita quando a gente considera o darwinismo, né? A teoria da evolução, e a gente vai vendo ali, por exemplo, o sistema nervoso evoluindo, desde a seiva na planta, indo até os animais, dos cervados, até chegar nos mamíferos, nos homens, vai realmente com uma coisa muito simples para algo muito complexo. Então, os animais, de certo modo, eles têm alma, mas não como a gente considera uma alma no conceito, por exemplo, princípio, eu, inteligente, que já me individualizei, já compreendo as minhas potencialidades e consigo me questionar, no sentido de questionar, de elocubrar, de realmente ter plenas capacidades fisiológicas. É claro, e capacidades também mentais. É claro que os animais também têm a sua capacidade cognitiva, isso já foi comprovado, tem um estudo muito extenso que foi publicado no Canadá em 2012. Mas, acima de tudo, eles vão elucidar para a gente de que, assim, o Espiritismo vai elucidar para a gente que os animais, eles têm um corpo espiritual, têm a sua maneira também, são um princípio inteligente, e o corpo deles, material, serve para isso, para o princípio continuar evoluindo. Não tem, vamos colocar assim, a maneira, né, da gente toda a complexidade de um ser humano, mas tem sim a sua alma, seu espírito ali. Eu digo espírito com muita cautela, né? É muito comum a gente da doutrina espírita falar que animal não tem espírito, que não tem alma, né? Como os próprios espíritos vão dizer, é muito difícil você dizer, por exemplo, onde que se encerra a animalidade e onde começa a humanidade. Então imagina dizer onde começa de fato o espírito, ou seja, o princípio inteligente ali que sabe se governar, que tem uma plena faculdade mental, ainda que vacilante como a nossa, ou que ainda está ali se arrastando na animalidade. isso, entendi. E é interessante essa fala, né? Porque justamente vem a refletir. Porque a gente vê muitas pessoas, a gente vai estar falando sobre isso talvez mais à frente, mas a questão da inteligência dos animais, né? Essa questão do comportamento aparentemente inteligente, né? Aqui é uma opinião minha, eu acho que já entra um pouco no que eu acho, né? Não tem nada a ver com a doutrina, mas eu acredito, eu li em algum lugar, é um dos livros espíritas que eu li, eu já estava perguntando até a cara, você lembra de onde é esse livro? Eu não sei se talvez você conheça, que tem uma fala que fala justamente que num determinado plano espiritual, os animais, eles se comunicam com os humanos, né, de lá, com esses espíritos de lá. Eu não lembro qual foi o livro, realmente eu estou trazendo isso porque eu vi desse livro, e aí eu não lembro, porque eu leio muitos livros, então eu não lembro, mas eu vou buscar saber, vou botar embaixo como informação. Mas então, tem essa comunicação dos animais com o ser humano, com esses espíritos. Aí eu entro no livro Segunda Morte, não sei se você conhece, em que um dos personagens, né, ele vê nessa colônia mais avançada, no segundo céu, né, justamente libélulas, né, que são princípios espirituais do reino animal com mais inteligência entre arcanjos, né, em que ele tem toda uma visão, é muito bonito, inclusive aconselho procurar o livro Segunda Morte, ele é interessantíssimo.
E aí fala justamente desses princípios. Aí eu penso, a opinião minha, será que a gente sabe que os animais estão evoluindo? Tem a ciência que acha que eles estão no mesmo patamar, mas eu acredito que assim que à medida que nós avançamos, eles também. Então, será que vai chegar o grau de que os nossos animais aqui na Terra eles vão chegar num patamar de comunicação possível, como de fala mesmo, uma interação maior, né? Eu não sei, é uma opinião muito minha aqui. Talvez fantasiosa, mas eu não sei, eu acredito que sim, né? Que possa. Em abril de 1858, Kardec ele tem uma comunicação com o espírito que mora em Júpiter, né? A gente sabe que pela doutrina espírita, na literatura Júpiter é pelo menos o planeta, o nosso sistema solar, mais evoluído no quesito moral e espiritual. E aí ele, se não me falha a pergunta, se não me falha a memória, a pergunta 24, é porque na 23 ele pergunta qual é a alimentação de Júpiter, né? E aí o espírito diz que é puramente vegetal. Kardec pergunta, né? Qual a alimentação daí? É animal, vegetal como aí ou é puramente vegetal? E o espírito responde, né? Lembrando, 1858, abril, Revista Espírita. E ele responde: aqui puramente vegetal. Aqui o homem é protetor dos animais. E aí, se não me falha a memória, eu não lembro se é realmente antes ou depois, mas uma das perguntas também, Kardec faz: e como é que são os animais aí? Se eles se devoram uns aos outros? Não, aqui os animais não se devoram uns aos outros como na Terra, né? E é curioso ele dar essa resposta, porque aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, os animais devoram-se uns aos outros. E nós somos os seus tutores. Enquanto em Júpiter, né, obviamente um planeta muito mais evoluído que o nosso, os animais não se devoram uns aos outros. Eles não têm esse resquício realmente de animalidade instintiva, de fato. Então é curioso fazer essa conexão. E é interessante porque a gente vê que os animais eles estão evoluindo. Eu trouxe alguns relatos que eu vou estar falando mais à frente, quando chegar no ponto, eu acho que vai mais à frente, eu vou estar falando sobre eles, que eu achei interessante, que a gente já observa agora, no momento atual. A gente já vê que os animais de antigamente, parece que não, com os animais, se comparar com os animais de agora, a gente percebe um grau de diferença muito grande. Assim como nós, seres humanos, se for compararmos com as sociedades mais, civilizações mais antigas, a gente observa que temos um grau de maturidade e comportamento muito mais avançado, né? E os animais, né, entrando nesse assunto de avanço, os animais evoluem? A gente já percebeu que sim, né? É, quando a gente vai ver, principalmente a obra de André Luiz, porque a obra de André Luiz é importantíssima para qualquer pessoa que estuda a doutrina, porque ele é como se fosse, vamos pensar assim, Kardec é o livro e André Luiz é como se fosse a HQ ilustrado, né? Então André Luiz vai trazer conceitos novos também, porque ele elucida, então ele mostra, ele pinta imagens maravilhosas na nossa cabeça, e a gente vê constantemente os animais no mundo espiritual. Tem cachorros, tem aves, aves no umbral, animais também. Você tem, ele até vai falar o capítulo 4 do livro Missionários da Luz, que é o vampirismo, que ele vai falar também das bactérias espirituais, né, das larvas espirituais, que são resultantes do processo de vampirismo. Então a gente vê que realmente o espiritismo ele vem expandir o nosso conceito. Então, é claro, lembrando na pergunta, se não me falha a memória, 123. É a 123 a 126 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que acontece com o espírito que ele não consegue atingir a perfeição numa vida, numa encarnação? E os espíritos respondem: para ele é necessário voltar e ter outra prova, ou seja, ter outra vida, ter realmente outro corpo. Com os animais é exatamente a mesma coisa. O espírito se utiliza da matéria, ou melhor dizendo, o princípio inteligente ali se utiliza da matéria para evoluir. Então a gente vê, realmente como a gente citou aqui a frase do Herculano Pires: vai do mineral, no vegetal, no animal, no homem. Então é realmente paulatino essa transição entre uma faixa e outra, assim, muito lenta, há milhões de anos. Eu gosto até de, quando eu comento sobre esse assunto, eu gosto de dizer: saudade de quando eu era uma estrela do mar, que era tudo muito mais tranquilo, ficava ali na praia, na água, na areia, etc. Mas dá pra gente dizer assim com certeza que os animais reencarnam, habitam o mundo espiritual num tempo muito, assim, pelo menos até então, como está no Livro dos Espíritos, muito mais curto que o nosso, né, o tempo da erraticidade, porque não tem nada assim de, entre aspas, tão proveitoso para eles fazerem lá, né? Obviamente que eles podem auxiliar também as excursões no umbral, etc. A gente vê isso em André Luiz bastante. Mas, acima de tudo, eles reencarnam e fazem isso constantemente como nós. Se nós estamos para evoluir, eles também estão. Vamos dar uma pausa só para me ler o que o pessoal está escrevendo aqui, tá bom? Se tiver pergunta, a gente tenta responder. Gente, se você tiver alguma dúvida, se vocês tiverem dúvidas a respeito do tema, alguma coisa que queiram perguntar, escreva aqui embaixo que se tiver ao nosso alcance, né, Lucas, a gente tenta responder. Claro. Vamos lá, a maioria do pessoal entrando. A Gabi, né, que é a cientista espírita, diz que engraçado, estava pensando neste tema agora.
Que legal, Gabi. Que bom estar aqui. Lenise, a Ângela, sejam todos bem-vindos. Todos que estão chegando, né? Bem-vindos. Vamos lá, tem uma pergunta. Acho que não. Ângela diz: bom estar participando. Abraço de todos nós de Londres. João diz: os dois. Ângela, querida Ângela. João diz: os dois quase não conversam, né? Vamos lá, vamos lá. Estela: oi, saudade de você, Lucas. Oh, querida. E Andrea diz: muito bom te ouvir, amigo. Deve ser com você também. Ângela diz: haverá evolução na humanidade quando cessar as crueldades que praticam com os animais. A gente vai estar falando isso mais no finalzinho. Andrea diz: com certeza, Ângela, como querer paz em um mundo de tanta violência que exercemos contra os seres indefesos. Vamos lá. Caio diz que está tudo conectado, a questão da natureza. O ecossistema sobrevive por si só. E o homem, sendo a consciência desperta desse processo, ainda não aprendeu a se integrar a ela sem feri-la. Verdade. Vamos lá. Aí eles dizem que aí Júpiter é assim, né? Se não me engano, a Revista Espírita fala disso. E o pessoal confirma que Júpiter. E Cário pergunta: qual é o papel dos animais no umbral? Por que lá estariam? Me ocorreu aqui agora. É uma pergunta. Então vamos lá. Qual seria o papel dos animais no umbral? Eu acredito também que possa ser uma questão de plasmado, né? A questão do pensamento, porque estava recentemente uma palestra de Janete Guimarães, ela fala justamente isso, né? Que às vezes a força pensamento cria algumas coisas, né? De acordo com a mentalidade. Da mesma forma como alguns espíritos, ele induzem, né? Aquele outro espírito a moldar o seu perispírito, né? Plasmar uma figura de um lobo, por exemplo, ou de uma cobra, uma serpente, né? Mudar toda a sua constituição por uma questão de indução, né? Mas não sei, eu não sabia, né? Teria que pesquisar, mas aí, qual é a sua opinião sobre isso? Não, a literatura espírita diz pra gente, vou colocar dois processos, basicamente. Esse processo que você trouxe pra gente, realmente, de plasmar de acordo com a força mental, né? Realmente com a energia do espírito plasmando ali a matéria mais densa, mas ainda espiritual, de fato. E também pelo processo mesmo eu não quero falar a palavra errada, mas miasmas espirituais, de estar ali como se fosse um processo de limpeza também. Mas, acima de tudo, eu vou atrelar principalmente a capacidade mental do espírito que está criando. É porque você imagina no umbral, você vê os abutres voando, os animais ali tenebrosos. André já fala isso muito, capítulo 1 e 2 do Nosso Lar, quando ele está no umbral falando que tem lá figuras animalescas. Ele vai falar isso também em Libertação, que ele relata ali um processo de licantropia, que a pessoa se curva, etc., altera ali o perispírito e fica realmente como se fosse um lobisomem. É uma questão mesmo da mente, né? E eu acho Sim. que os animais têm um papel fundamental aqui, né, na questão, deve também ter seu papel no mundo espiritual, porque tem, né, como ele mesmo cita, André Luiz, as tempestades, né, que é uma questão de limpeza mesmo psíquica do ambiente. Sim, o fogo purificador. E é realmente uma energia muito densa, né? Se aqui tem, é necessário a chuva, é necessário os trovões, que tem também o seu papel também de limpeza atmosférica, imagina no umbral. E aí vamos para a próxima pergunta, que é: os animais reencarnam? Uma pessoa que morrer hoje, ela pode voltar como um animal, né? Vamos lá. Bem, essa é a teoria da. A gente respondeu a primeira, né, mas a segunda, sobre os animais reencarnarem em corpos de animais, ela, assim, quem acredita nisso sustenta a teoria da metempsicose, né? De que a metempsicose é justamente isso. Metem é a mudança, é a transição, assim, alterar, e psique é realmente vida, a alma, né? Tanto que no Novo Testamento você tem pelo menos três palavras para vida, ou pelo menos para a alma, que é a bios, que é a vida primitiva, a psique, que é da psique, que é a psicologia, etc., e a terceira palavra, que é a zoem, que é a vida que é pelo menos assim, aquele que quer uma vida completamente espiritualizada, completamente purificada, né? Então, quando você vê metempsicose, é a junção desses dois. Então, a metempsicose, basicamente, é a doutrina filosófica que acredita de que é possível um ser humano reencarnar no corpo de um animal, e de que também um animal reencarne no corpo de um homem, uma mão de duas vias, né? Eu lembro também do Lama Michel, budista tibetano, que ele afirma a metempsicose, explica ali ao olhar do budismo como é possível acontecer, mas que obviamente se dá principalmente por processos kármicos, né? Obviamente que a gente pode considerar aí um olhar muito antropocêntrico, né? Eu estou ali me sujeitando, faço muitos erros, então a lei cíclica do karma me coloca numa posição inferior para que eu aprenda. Então é como se o animal, nessa visão, ele fosse inferior de fato, realmente
impuro, sujo, não merece estar ali na condição de ser humano, então você faz essas trocas constantes, como se fosse uma punição. Mas, acima de tudo, o Espiritismo ele rechaça a teoria da metempsicose, principalmente ali quem quiser ler, está também no mesmo capítulo que a gente está comentando sobre os animais, ali na pergunta 611, 612, 613. Né? E os espíritos falam que sim, a metempsicose ela é possível, mas não da maneira que vocês compreendem. Se vocês compreendem a metempsicose, obviamente, da maneira do espírito que está ali impuro e vai sempre aos poucos galgando para se tornar mais puro, né? Trocando sempre de corpo, se melhorando, aí sim, a metempsicose perfeita. Realmente, porque faz muito sentido, a alteração ali de alma, etc. Mas quando você considera o sentido contrário, realmente retrogredindo, aí então você vai contra a lei da natureza, quebrando até a resposta do livro dos espíritos, que o espírito não retroage, ou ele avança ou fica estagnado. Então, considerar também, nesse ponto, é a mesma coisa que a gente estava falando, né? Se tem a vida abundante na pedra, no vegetal, no animal, você imagina, por exemplo, nós, que a gente tem que considerar o corpo espiritual. Se a gente acha que o nosso corpo físico é completamente uma máquina maravilhosa, perfeita, né? Quando a gente estuda ali o olhar da medicina, da biologia, da química, como o corpo funciona, como dá as trocas, né, fisicoquímicas entre os órgãos, como tem realmente o coração pulsando sangue, os alvéolos pulmonares se enchendo de ar, é uma máquina maravilhosa, funciona perfeitamente e a gente nem se preocupa com isso. O sistema digestório sempre funcionando, tem o corte, então vai todo o sistema da pele ali funcionar para combater aquele corte, etc. Mas a gente diz isso porque se o corpo físico é assim, imagina o corpo espiritual, que é ali mais fluido, mais etéreo. Então você imagina, por exemplo, você comparar um corpo de um animal, que é mais simples. É tão complexo quanto, mas eu digo assim, comparado ao nosso, ele é mais simples. Então a mesma coisa que você tivesse, por exemplo, um jogo de PlayStation 4, e você quer jogar num Atari 2600. Não tem compatibilidade. Foi necessário muitos anos para você pegar ali um joguinho do Atari e muitos anos para você jogar um jogo ali do PlayStation 4. Não tem como pegar o CD, o cartucho e jogar. São níveis evolutivos diferentes. São experiências diferentes, né? E Exato. pode confirmar, né, que os animais eles reencarnam, né? E também tem vários livros, né? Tem os animais também merecem o céu. Nossa, tem muitos livros que falam, né, justamente esse estudo para com os animais, né? Muitos livros espíritas. Tem um E livro muito bom, que é esse aqui, ó. É o Evangelho dos Animais, da ASEAM, Associação Espírita Amigos dos Animais, que é um livro, basicamente assim, da Sandra Calado, pela equipe espiritual da ASEAM, é o Centro Espírita lá de São Paulo, que ele é voltado para os animais. Ele só atende animais. Eu pude visitar lá no passado, em outubro do ano passado, com alguns amigos do MOV, o Movimento pela Ética Animal Espírita. E lá a gente estava conversando com a Sandra, que é a coordenadora, e aí a gente foi conhecendo ali, era um sábado de manhã, perdão, era um domingo de manhã, a gente conversando ali, e aí era uma casinha pequena, minúscula o centro espírita, mas era uma fila imensa de gente com cachorro, com gato, e as pessoas chorando porque o bichinho estava ali sofrendo, muito provavelmente passando por uma doença, um desencarne, e buscando ali um amparo espiritual. E aí, ela contando pra gente que naquele sábado, ou na verdade qualquer sábado ou domingo, pelo menos no final de semana, eles atendem pelo menos, e eu cito aqui a SEMA porque é uma instituição que eu conheço, que eu confio o trabalho, acompanho há bastantes meses, né? É porque não é muito conhecido, mas eu acompanho muito o trabalho deles. E ela comenta que, pelo menos de animais encarnados, eles trabalham com pelo menos 400 animais por dia. Por dia. Né? Então, assim, domingo de manhã, aquele domingo, foi pelo menos 400. Ela falou que a nível espiritual trabalham com 1.200, pelo menos. Né? Cada dia do final de semana. Então, você imagina no sábado, domingo, os outros dias. E aí a gente recebeu um passe, teve uma mini palestra, a gente entrou para conhecer ali as salas, para conversar com a Sandra, né? E assim, eu até lembro, assim, se eu ficar emocionado assim, eu peço perdão por isso, que a gente estava sentado ali com um grupinho, que me toca. e eu nunca esqueci, porque eu tenho dois cachorrinhos aqui em casa, né? São assim meus melhores amigos aqui, o Gohan e o Simba. E eu acho que essa é a força de uma doutrina espírita, que diz que a vida não cessa. Muitas vezes a gente pega esse conhecimento e aplica só para nós, torna ele antropocêntrico. Mas quando Cristo diz no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho também é para os animais, não é só para a gente. A doutrina espírita é consoladora, não é só para o homem, é para a gente, é para os animais também.
E eu nunca esqueci essa cena. Tinha um cachorrão, era como se fosse um husky, enorme, branco, peludo, e uma moça segurando, e ela sentada assim, chorando, e as lágrimas caindo em cima do cachorro, ela chorando. Muito provavelmente ele estava passando. Eu não cheguei a perguntar, que eu não queria incomodá-la, né? A gente estava em silêncio também ali na palestra. E ela chorava, chorava em cima, e as lágrimas caíam em cima do cachorro. Eu imagino o quanto que um trabalho desse não é necessário. O tanto que é importante levar o Consolador prometido para os animais também. Seja para os animais que estão obviamente, no nosso lar, que são os nossos aqui bichinhos de estimação, mas também são parte da nossa família, para aqueles que estão no matadouro, para aqueles que estão na natureza, e assim vai. E eu citei o livro da Sandra, porque aqui é uma história real, ela obviamente alterou os nomes para não constranger ninguém, mas a história real de uma mulher que ela pede a sua cadelinha Fifi, né? E aí ela é espírita, né? Então ela vai procurar ajuda no centro espírita que ela frequenta. E ela comenta ali com um amigo dela ali, que é muito estudioso, já velho, experiente, e ela fala chorando, né? Que perdeu a cachorrinha, era membro da família dela, tudo. E, para surpresa dela, ela recebe uma grande diferença da maioria dos espíritas daquela casa espírita que ela frequentava, né? Fala, mas é só um cachorro, é só um animal, né? Não tem nem espírito, por que você está chorando? Não é nem gente. E aí ela se sente completamente revoltada. Então ela volta para casa indignada. Fala, não é possível. Me falam que o espiritismo é amor, que o espiritismo é caridade, que o espiritismo é isso e aquilo, mas e aí? Então ela reúne um grupo de amigos que também estão passando por esse processo de ter um animal desencarnado. Então ela faz um grupo de estudos para estudar os animais, a evolução carnal e espiritual à luz do espiritismo. Então ela vai descobrindo pérolas que ela não percebeu antes. Ela leu o Pentateuco inteiro e não reparou. Leu André Luiz e não reparou. Mas estava ali. Kardec falando dos animais, principalmente em A Gênese. André Luiz falando fartamente sobre os animais. Emmanuel falando, Humberto de Campos falando. E o livro é sobre isso. É realmente pegando o espiritismo e aplicando aos animais. Porque não é só nosso. É uma herança de todos aqueles que estão no planeta Terra. E a gente tem visto, Lucas, que tem crescido, né, muitas ONGs, muitos trabalhos voluntários de pessoas que desenvolvem serviços para os animais. Na minha cidade, em Camaquã, na Bahia, né, tem um trabalho da Cíntia que ela justamente pega os cachorros e gatos da rua e castram e trabalham, né, com eles, cuidam, alimentam e depois encontram lares. E nossa, eu conheço muitos outros. Tem a casa também eu não sei se é o Consolador o nome também. Eu não sei nem se vamos falar da mesma casa, mas de Mônica Medeiros. Não sei se você conhece. É uma Não, não conheço. ufologia que eu gosto muito e eu sou muito, além do espiritismo, eu curto muito ufologia. E ela tem um trabalho muito voltado para os animais. Ela é uma ativista para os animais também muito grande. Ela tem esse trabalho, além de para com as pessoas, para com os animais. E ela até se altera quando se fala dos maltratos com os animais. E eu acho que devemos realmente, né? Porque está na hora de despertar a consciência. A gente vai estar falando mais lá no final sobre Sim. os animais. Inclusive, umas perguntas aqui. E justamente isso. Para poder só entrar no assunto sobre os animais reencarnam, temos duas histórias verídicas, né? Uma que pessoa próxima a mim, temos Chico Xavier com a cadelinha boneca, né? Quem não conhece, ele perde uma cadelinha, né? Já com certa idade, e ele sente, né? Muito a falta dela. E ela tinha um hábito, né? Muito, ele falava, olha, tô cheio de pulgas, boneca, e ela coçava, né? Ele no determinado lugar. E aí ele perde ela, né? Já porque ela estava muito idosa, e ele muito triste, né? Recebe depois de presente de um casal uma outra cadelinha que na hora que ele abraça, né, e ele sente que era ela. E aí ele fala, né, eu tô cheio de pulgas, boneca, e é esse cachorrinho novo, né, coça num lugar que ele sentiu. E aí ele explica para as pessoas que era ela, voltou. E aí ele explica que quando você tem amor com os animais, eles têm um retorno muito rápido, né, a reencarnação rápida. Claro que isso, né, vai de casos a casos, assim como nós seres humanos. Mas tem outro livro que eu leio também. Eu leio muito, gente. Eu tenho esse mal de ler e não lembrar as coisas. Mas eu acho que como encontrar aqui justamente uma narrativa também. Eu estava perguntando a Caio também, Caio, você lembra, porque a gente sempre leu quase os mesmos livros, que essa narrativa que fala de caçadores no mundo espiritual, né, que tem os espíritos que caçam animais no mundo espiritual, e que existe um lugar que no mundo espiritual que recebe esses animais, né, que cada espírito por grupo, né, como se fosse um conjunto de determinado espíritos, né, princípios espirituais de alas de animais. E dizem que quando os animais são muito maltratados, né, eles retornam, né, e como eles estão muito traumatizados, eles voltam com animais selvagens porque eles perdem, né, um pouco essa conexão com o humano por causa dos traumas que eles
acarretam, né, na sua vida. Eu não sei se qual é o livro realmente, mas tem. Eu vou pesquisar, prometo, vou fazer uma postagem só com o que eu estou dizendo aqui e estou esquecendo. E só para finalizar a questão de reencarnação em animais, é uma amiga minha, que eu até mandei essa live para ela assistir, a Lândia, né, o Banner. Ela é católica, mas a gente conversando sobre bichinhos e chorando na esquina da minha rua lá antes de eu vir para os Estados Unidos, eu falando para ela de animais, né, que eu tenho 4 cachorros, perdi 5 cachorros, perdi 2, um com câncer e outro já com uma certa idade. E a gente falando do sofrimento, e ela falou que perdeu uma gatinha atropelada, né, por causa um rapaz que veio entregar um material na casa dela, vende cosméticos, e acabou atropelando a gatinha que estava dormindo embaixo do carro e não viu. E ela sentiu muito, porque essa gatinha tinha um comportamento, né? Ela dormia com ela e toda vez tinha uma mania de ela fazer um movimento para ela puxar a coberta e ela ficava entre as pernas dela, né, de Lândia. E aí ela fala que ela sofreu muito mesmo. Nossa, quase depressão por causa dessa gatinha. E aí uma gata pariu no quintal da casa dela. E aí ela resolveu doar esses gatinhos, só que ficou o mais feio de todos os gatinhos, né? Era um gatinho feio, ninguém queria. E ela falou, eu vou adotar esse gatinho. Esse gatinho foi crescendo e começou a demonstrar o mesmo comportamento da gatinha que tinha morrido. E aí ela começou a estranhar que o mesmo jeito que ela entrava no quarto, o mesmo jeito que ela ia na cama, que ela fazia um movimento para puxar a coberta, essa gatinha repetia. E ela falou, Beto, como isso é possível, né? O mesmo comportamento, da forma como ela mia, da forma como me acompanha para o banheiro, da forma que ela entra debaixo do lugar, a mesma coisa. Tem explicação isso? Eu falei, claro que tem, né? E aí eu citei para ela até o filme na Netflix, 4 Vidas de um Cachorro, que vai falar das reencarnações de um cachorro, que é lindo o filme. Não tem como nem não chorar com aquele filme, gente. E é isso, né? Então já tem essa comprovação, sim, que os animais voltam, porque eles precisam progredir. E se ele tem um afeto muito grande com o seu dono, com a pessoa, né, com que ele está ali, ele volta de uma outra maneira. Por isso que quem perde um animal nunca se prenda de, eu não quero outro porque não quero sofrer. Não, adote, né? Dê amor para um outro bichinho, né? A gente está aqui para amar, né? A gente tem que exercer isso, né? E, enfim, eu fico muito emocionado. A gente não fala Eu isso. também estou muito emocionado aqui. Então vamos lá para a próxima pergunta. O que pensar sobre a violência para com todos os animais e o consumo exacerbado de carne? O que o Espiritismo fala sobre isso? Só para pegar, né? Eu não sei se você conhece Ramatiz, né? Conheço, conheço. Eu vi muita gente criticando, né? Alguns pesquisadores que acham que o médio, esse espírito talvez nem existiu e que era o médio ali, Uhum. era vegano muito extremo, né? O médio. E aí ele fala que essas pessoas criticavam um pouco essas ideias radicais do Ramatiz, justamente para com os animais, que ele falava que comer os animais era errado e que tinha umas consequências e que a gente tem outros meios de sobrevivência. E a gente sabe que sim, né, gente? Então, eu acredito... Não, vou deixar você responder. Depois a gente Não, depois pode falar, pode falar. acho que essa ideia que vem da Gênese, da Bíblia mesmo, né, a Bíblia católica, em que as pessoas interpretam que Deus criou os animais para nos servir. Minha mãe tem essa visão. Mãe, se você estiver assistindo essa live, é para você. Ela diz que os animais estão aqui para servir o homem, que a gente tem que comer sim os animais, porque a gente precisa. Né? Ela falou, mãe, então por que a senhora não come o cachorro que a senhora tem? Por que não come os gatos aí de casa? Né? Ela, não, porque é diferente. E qual é a diferença de um porco, de uma vaca, né? Qual é a diferença desses bichinhos, né? De uma galinha, de um peixe? Por que a gente não defende uns e maltrata os outros, né? Por que amor é esse? Aí ela, porque sempre foi assim. Eu falei, sempre foi assim porque fomos educados assim. Mas hoje, com a nutrição, com a nutrição evolutiva, a gente observa que podemos sim sobreviver sem precisar comer carne animal, né? Então, o que dizer, né? O Espiritismo diz a respeito desse massacre com os animais que eles sofrem, né? Respondendo uma das perguntas que fizeram aqui também. Que os animais sofrem, né? O espiritismo, ele nada proíbe. Nada proíbe, a gente repete isso fartamente, fartamente, né? Proíbe não. Mas é curioso, porque eu vou responder essa pergunta fazendo alusão ao que a gente está vendo agora. A gente, obviamente, está aqui, a maioria de nós, pelo menos, quem pode estar em casa, é claro também, está em casa por causa da pandemia, do isolamento social, fazendo confinamento. E aí a gente viu realmente, realmente viralizando nas redes sociais as imagens lá de muitos vilarejos na China, que era realmente comércio a céu aberto, a condição dos cachorros, das galinhas, e aquilo
machuca o coração. E aí quando a gente vê um gato, um cachorro nosso, que a gente cuida, a gente vê naquela posição, a gente acha o maior crime do mundo, acha um absurdo. Enquanto nós, no Brasil, comemos coração de galinha, língua de boi, fígado, né? Eu moro no Amazonas, então o olho do peixe é uma coisa super valorizada, sabe? Ó. Então a gente já vê que é realmente uma coisa muito cultural isso. Por que que como uns, visto outros e amo outros, né? Então, primeiro ponto, né? Você usou uma palavra muito importante: consumo exacerbado de carne. Kardec, na 723, vai perguntar sobre se pode comer carne dos animais. E os espíritos respondem, uma frase muito clássica que muitos espíritas vão reproduzir também para defender pelo menos o consumo de carne, que é a carne alimenta a carne, né? O homem tem que se alimentar conforme a sua necessidade. Só que isso foi dito em 1857. Isso foi dito numa época que não se existia microbiologia. A microbiologia estava nascendo na época de Kardec. Ela só foi ser consolidada a partir de 1900 para frente. De tal modo que a gente viu realmente muitos avanços científicos que a gente não tinha ideia. Kardec não tinha noção de nutriente, macro, micronutriente, proteína, enzima, lipídios. Imagina falar da estrutura do DNA para Kardec em 1857. Né? Quando a gente olha isso e a gente vê isso, essa pergunta ela tem que ser interpretada com muito cuidado. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, nós não devemos questionar se comemos muito ou se comemos pouco. Porque se os animais estão aqui para evoluir, como eles evoluem se a gente está sempre maltratando eles? Né? Por quê? Porque na pergunta 129 do livro Consolador, vou perguntar para Emmanuel: e aí, pode ou não pode comer a carne dos animais? E o mesmo Emmanuel que a gente estuda o Evangelho, que a gente faz questão de ler as epístolas de Paulo, as interpretações, a exegese, que a gente lê o Paulo Estevão, uns 50 anos depois, há 2000 anos, renúncia, a ver Cristo, esse mesmo Emmanuel que a gente, entre aspas, de uma maneira muito carinhosa, é claro, respeita e venera, que fala de amor, fraternidade, suportar as dores, na pergunta 129 vai dizer: ingerir as vísceras dos nossos irmãos animais é um erro de enormes consequências, dizendo que é justamente da nossa alimentação que derivam muitos vícios nossos. É justamente desse ato. E ele vai mais além, dizendo que não há nada, de fato, ali, em nível nutricional, nos animais, que a gente não possa obter das plantas. Kardec está defendendo uma alimentação vegetariana estrita, né? Uma alimentação vegana, como a gente diria. E aquilo ali é década de 50. Antevendo a ciência e quase 100 anos depois de Kardec, depois de muito avanço. Quando a gente lê, por exemplo, capítulo 4 e capítulo 11 do livro Missionários da Luz. Nunca esqueci disso quando eu li. Adentrei a doutrina espírita, eu já era vegano, eu já era vegetariano há mais de um ano. Então calhou de eu encontrar essas pérolas na doutrina e sentir pelo menos abraçado pelo Consolador prometido nessa parte, né? De perceber que também é para os animais. Por quê? André Luiz passou 9 anos nas regiões umbralinas. No capítulo 11 do Missionários da Luz, ele relata: ele adentra um âmbito espiritual de matador. Eles estão procurando um espírito ali, né, que enfim, está ali naquela região, eles adentram, e André Luiz relata um muito susto, que foi pego de supetão, que pouquíssimas vezes viu uma cena com tanta repugnância, sentindo tanta repugnância no coração. E ele passou quase 9 anos no umbral, sofrendo, e já tinha participado de outras excursões também nas regiões umbralinas, vendo também todo aquele cenário, porque a gente não pergunta como é que é um cenário espiritual de matador. E André Luiz falou, Missionários da Luz é um dos melhores livros de André Luiz, está ali Nosso Lar, Libertação, Missionários da Luz, no capítulo, e aí o mentor dele, que é Alexandre, vai perguntar: André, por que é surpresa? Ué, você quando estava encarnado não valorizava a carne? Eu mesmo lembro que no meu lar mesmo, a gente adorava comer porco, era uma felicidade quando tinha porco na mesa para comer. Por que você está surpreso agora que você está desencarnado? O que você achou que você ia encontrar aqui? A gente, quando estava encarnado, não foi muitas vezes ao açougue? Dizendo, essa é a realidade. E lembrando, é um livro clássico do Espiritismo. No capítulo 4, um pouquinho antes, o Alexandre e o André Luiz vão falar com relação ao vampirismo. Né? Eles falam com relação ao vampirismo dos desencarnados com encarnados. E aí André Luiz fica chocado, que é justamente na hora que o Alexandre vai introduzir o André Luiz sobre o conceito das lavas espirituais. André Luiz fica chocado, e o Alexandre fala: por que você está surpreso? Ué, aí ele... Exato.
E aí ele vai falar, por que você está surpreso? A gente faz a mesma coisa com os animais. A gente vampiriza eles. Ele vai citando vários processos da indústria alimentícia, né? Ou sim, eu lembro, tem uma fala sobre o osso também, né? Que quando a pessoa se... Tem. Ele vai comentar, por exemplo, por que você está surpreso? E ele fala assim, que por muitos séculos, ele fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por muitos séculos, através dos desvarios do sexo e da alimentação, nós cristalizamos hábitos muito infelizes dentro de nós. Ou seja, aquilo que para nós deveria ter sobrevivência se tornou ali completamente necessário, completamente importante para nós, de tal forma que a gente não consegue se desafiliar. Então, quando a gente trata de alimentação hoje, a gente de forma nenhuma pode dizer que é por necessidade. Acima de tudo, a gente se alimenta porque as papilas gustativas mandam em nós. E aqui eu não quero ter um discurso moralista acusando ninguém, não é isso. Mas é uma reflexão importante para a gente perceber a importância que a gente tem com os animais. Porque Alexandre vai dizer para nós que os animais eles estão aqui para evoluir, como a gente comentou mais cedo, e eles pedem de nós roteiro evolutivo, da mesma forma que nós pedimos roteiro evolutivo para os anjos. E Alexandre é mais incisivo. Olha, como é que você acha que a gente vai entender os anjos, aqueles que estão mais evoluídos moralmente, se a gente nem consegue cuidar daqueles que nos pedem realmente roteiro evolutivo? E ele vai elucidando, né? A gente não estava. Ele fala, André Luiz é muito claro quando vai narrando a fala de Alexandre, a gente pega as vacas-mães e as coloca no abatedouro, a gente faz o ganso e engorda ele para conseguir o seu fígado, né? Aí ele vai elucidando vários pontos. Talvez Então o também André Luiz fica chocado. Pode falar. na questão da visão industrial, como funciona as questões dos matadouros. Eu estava hoje à tarde lendo, né, como funciona um pouco a questão do massacre com os animais, né? Gente, eu fui lendo, eu não terminei a matéria completa do artigo, porque eu não consegui, eu chorei na metade e eu parei. Quando eu cheguei na questão de ter um processo, né, e quando chega que eles dizem, começam a dizer que usam um procedimento para os animais não sentirem dor, mas ele começa a explicar tudo uma visão de pesquisa mesmo. Lucas, a gente está chegando a 53 minutos de live. Eu vou ler o comentário do pessoal. A gente encerra essa porque ela tem um tempo, né? Quando dá Perfeito. live 56 minutos, ela encerra. Então a gente encerra e volta para estar finalizando. Só tem uma pergunta. E aí, quem tiver perguntas, a gente responde e faz os nossos comentários finais, tá bom? O Tranquilo. pessoal está dizendo aqui. Vamos lá. Muita gente dizendo que tá emocionado aqui. Ahn, Beto está perguntando se tem tem possibilidade do animal reencarnar para a mesma família. A gente, eu acho que respondeu com a questão quando você tem amor para com os animais, eles voltam, né? Como Chico Xavier teve a boneca, né? E eu citei também o caso de Lândia, e tem muitos outros casos também, né? Como minha mãe acredita que Ralph é Rincon, né? Meu cachorrinho que morreu. Vamos lá. Nossa, tem muito comentário. Andrea diz, a SEAMA fica em São Paulo, mas existem vários centros no Brasil que a fazem, este tipo de trabalho. Você pode se informar no site do MOVE. Aí ela tem o site aqui, né? É o Ética. movimento pela ética animal espírita, eticaanimalespírita.org. Muitas das referências, estou citando assim, 1% de todas as referências que o Morro já conseguiu na literatura espírita sobre animais, natureza, etc. Isso. Eu tô pulando aqui, tem muitas conversas entre si, então, por causa do tempo, né? Vamos lá. Pode um gato em outra vida encarnar como um cachorro agora? Acho que sim, né? Porque ele estagia em diferentes fases. A gente vai Sim, final. A gente volta com essa questão que eu tenho uns relatos para fazer, aí a gente pode estar respondendo isso também, né, de uns relatos de pesquisa. Que história linda essa da gatinha, né, a Dilândia. Vamos lá. Minha cachorrinha Nina se foi há um mês e meio, né? Isso é o Tosi que está dizendo. Sinto muita falta, adoraria que ela voltasse para mim. Quem sabe, né? Você está aberta à adoção? Quem sabe ela não volta com o próximo gatinho que você vai acolher, né? Ou um cachorrinho, quem sabe? Vamos lá. Falo pelos animais diz, a ciência já chegou no consenso de que não precisamos comer nossos irmãozinhos, né? O Beto diz, só o Beto mesmo, não, é todos nós, né, para trazer esse tema, né, para falar sobre os animais. Falar pelos animais diz, a doutrina não nos proíbe de matar ninguém, homem ou não homem, agora as consequências do matar, né? É como o Lucas estava dizendo, é como também sempre costumo dizer em lives anteriores. A doutrina espírita não proíbe o aborto, não proíbe o roubo, não proíbe o assassinato, a violência, não proíbe nada disso. Mas ela te esclarece sobre as as consequências. consequências.
Então, vai caber a você ou não, né, realizar, mas você vai estar totalmente esclarecido, né? Você vai ter o seu despertar naquele momento. Você vai saber o que é certo e o que é errado fazer, né? João diz, eu tive um desdobramento e fui levado ao local que me recomendava não comer carne, mostrava até a comida que eu deveria comer. Olha que legal, João. Vamos lá, vamos lá. Muitos comentários, entre outros. Fala para os animais, diz, Emmanuel é taxativo, comer carne é erro de enormes consequências. Foi o que o Lucas disse aqui, né? Tosa continua. O avanço da ciência já nos permite perfeitamente encontrar os nutrientes de que precisamos em outros elementos na natureza. Eu vou estar fazendo uma live futuramente com o Cairo aqui, que vai ser o nosso futuro nutricionista também nessas questões veganas. E tem também o Etinho, que ele mandou, né, o convite para mim, Beto, vamos falar sobre o veganismo, né, e espiritismo, né? E eu falei para ele que a gente vai estar marcando sobre esse assunto. Beto diz, o animal é ser vivo. Fui aos poucos percebendo a importância de não comer a carne de animais de qualquer ser. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. O Toze diz, os alimentos carregam e trazem para nós energias quais foram submetidos em seu processo produtivo. O sofrimento animal fica impregnado no alimento. É o que Ellen DeGeneres, né, que nos Estados Unidos ela é vegana, né, e ela diz que ela jamais botaria na boca um pedaço de carne, um pedaço de sofrimento e dor. Ela diz mais ou menos assim, que ela está comendo o sofrimento, o sofrimento do animal ali, né. Então é isso, gente. Eu vou estar encerrando essa live, vou salvar no GTV e volto para a gente estar finalizando, tá bom, Lucas? O papo tá maravilhoso. Perfeito. Já volto, viu, gente?